É isso aí, galera. Boa tarde a todos. Vamos lá, eu tenho aqui uma lista com algumas atividades, né? Atividades essas que vieram no simulado pré-ENEM de vocês, e eu quero resolver com vocês esses exercícios. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui a atividade na tela. Olha bem, pessoal, são atividades do segundo dia, né? No caso, a gente começa aqui com a questão de número 91, e o exercício ele diz assim: em 2017, a NASA comemorou os 40 anos da missão mais longa da história, Missão Voyager. 2 sondas foram lançadas com destino aos planetas mais afastados do Sistema Solar, e depois seguiram para fora do Sistema Solar. A sonda mais distante foi direcionada para se afastar do Sistema Solar. A Voyager 2 visitou Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e algumas luas. Após essas visitas, ela também foi direcionada para fora do Sistema Solar. A Voyager 1 se encontra desde 2004 fora do Sistema Solar, ou seja, sem influência do Sol. Ela viaja a uma velocidade de 56 mil quilômetros por hora e dista em torno de 20 bilhões de quilômetros da Terra. Se a NASA mandar um sinal de contato com essa sonda e com velocidade da luz no vácuo 300 mil quilômetros por segundo, o intervalo de tempo para que o sinal vá da Terra à sonda aproximadamente é de. Primeiro ponto, pessoal. Então, o sinal ele vai ser enviado para a sonda, porém a sonda está em movimento. Vale ressaltar o seguinte: se você considerar como sendo o valor da velocidade da sonda 56 mil quilômetros por hora, você vai ter o seguinte: 56 mil quilômetros por hora, transformando em metros por segundos, ou em quilômetros por segundos, melhor, 56 mil. Para transformar horas em segundos, né, eu tenho aí uma variação de 3.600, então tem que pegar 56 mil dividir por 3.600. Daria 15,5 km por segundo. 15,5, se eu comparar com 300 mil, é um valor insignificante. Por isso, eu vou desprezar o valor da velocidade de afastamento da sonda espacial. Eu vou considerar apenas a velocidade com a qual o sinal é enviado para a sonda, certo? E aí é o seguinte, galera. Primeiro ponto que eu devo considerar: a distância que essa sonda encontra-se da Terra. Distância, 20 bilhões. Então, 20, acrescentando 3 zeros, milhões, mais 3 zeros, perdão, milhões, bilhões. 20 bilhões de quilômetros é a distância. E a velocidade com a qual o sinal é enviado dentro dessa distância, 300 mil quilômetros por segundo. E o exercício pediu para a gente determinar o intervalo de tempo. Então, ΔT é a nossa incógnita, tá certo? E aí, pessoal, usando uma fórmula trivial, né, que é a da velocidade média, a velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Porém, como eu quero encontrar o tempo, eu vou trocar de lugar. Basta eu permutar aqui, ó, ΔT igual a ΔS sobre V. ΔS, 20 bilhões. Dividido pela velocidade 300 mil. Para ficar mais fácil, nós vamos simplificar. Corta 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Corta mais 2 zeros em cima e mais 2 zeros embaixo. Sobramos com 200 mil dividido por 3. 200 mil dividido por 3, nós teremos que
o intervalo de tempo é de 66.667 segundos. 66.667 segundos. Opa, 66.700? Pô, sim, só que aqui está em horas, né? Isso é um distrator. Então, como a velocidade estava em quilômetros por segundo, a nossa resposta sai em segundos. Então, tem que pegar esse valor aqui e transformar de horas para segundos, dividindo por 3.600. 66.667 dividido por 3.600 vai dar aproximadamente 18,5 horas. Portanto, nesse caso, a nossa alternativa correta é a letra B, ok? Então, esse é um exercício simples, porém com números muito grandes, né? No caso, 20 bilhões de quilômetros, 300 mil quilômetros por segundo, basta dividir a distância pela velocidade, achamos 66.667, porém, em segundos. Para transformar segundos em hora, divide por 3.600, e aí sim nós achamos 18,5 horas, ou seja, aproximadamente 18 horas e 30 minutos. Tá? Então, o sinal é enviado da Terra, e em 18 horas e 30 minutos já chega na sonda espacial. Ok? Então, alternativa B. Vamos lá, deixa eu apagar aqui para a gente poder continuar. Isso aí, galera. Exercício de número 94. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Exercício número 94 nos diz assim: por meio de um campo de campos eletromagnéticos, uma partícula é acelerada em movimento uniformemente variado, elevando sua velocidade conforme a tabela. O deslocamento escalar realizado pela partícula no intervalo de tempo de 1 a 8 segundos é d. Observa bem, pessoal. O exercício disse que o movimento ele é uniformemente variado. Isso quer dizer que eu tenho uma aceleração constante. Vamos, então, calcular o valor dessa aceleração. Aceleração escalar média é igual a variação da velocidade dividido pela variação de tempo. A velocidade vai de 10 a 50, então, velocidade final menos velocidade inicial, e o tempo vai de 0 a 10. De 0 a 10 é o próprio 10, tá? 50 menos 10, 40. 40 dividido por 10, nós teremos, então, uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que, em 1 segundo, de 0 a 1, vai de 10 a 14, aumentou 4. De 1 a 2 segundos, vai de 14 a 18. De 2 a 3 segundos, de 18 a 22, como você pode perceber. De 3 a 4 segundos, vai de 22 a 26. De 4 a 5 segundos, vai de 26 a 30. 5 a 6 segundos, vai de 30 a 34, e assim sucessivamente. Agora, pessoal, a pergunta foi: o deslocamento escalar, tá? Nós calculamos esse valor aqui da aceleração pelo seguinte, galera. O exercício pediu para a gente calcular o deslocamento de 1 a 8 segundos. E aqui na tabela nós não temos a velocidade dessa partícula no instante 8 segundos. Nós temos no 1, instante 1 segundo, temos aqui. Mas no instante 8 segundos não temos. Nesse caso, nós precisamos obter. Então, no instante 6, velocidade 34, vou colocar aqui do lado, tá certo? No instante 7, vou aumentar 4 na velocidade, vai para 38. No instante 8 segundos, 38 mais 4, 42. Tá certo? Então, no instante 1 segundo, a velocidade ela é 14 metros por segundo, e no instante 8 segundos, 42 metros por segundo. Precisamos, né, desses dois valores para poder calcular o que o exercício pediu, né, que é o deslocamento. Nós vamos usar um conceito aqui, pessoal,
que relaciona a velocidade média do movimento uniforme com a velocidade média do movimento variado. No movimento uniforme, velocidade média é ΔS dividido por ΔT. E no movimento variado, nós fazemos a média aritmética das velocidades, ou seja, velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2. Tá certo? Média no movimento uniforme, ΔS sobre ΔT. No movimento variado, média aritmética. A primeira mais a última dividido por 2. E aí a gente pode, nessas condições, encontrar o deslocamento com a ΔS. ΔS igual, ΔS sobre ΔT, intervalo de tempo. De 1 a 8 segundos, nós temos um intervalo de tempo de 8 menos 1. Velocidade inicial, 14 metros por segundo. Velocidade final, 42 metros por segundo, dividido por 2. Nesse caso, teremos ΔS, 8 menos 1, 7, igual 14 mais 42, 56. Então, 56 dividido por 2. O 7 está dividindo, passa multiplicando, 7 vezes 56. 7 vezes 56, ΔS, igual 7 vezes 6, 42, sobe 4. 7 vezes 5, 35, com 4, 39. 392 dividido por 2. Nesse caso, ΔS, ou seja, o deslocamento é igual 392 dividido por 2, 196 metros. E nesse caso, nós temos aqui que a nossa alternativa é a letra B, ok? Professor, e os 4 metros por segundo, como eu disse, somente para a gente determinar a velocidade no instante 8 segundos, tá? Porque o exercício não informou esse valor, por isso tivemos que calcular o valor da aceleração escalar média. Lembrando que ela é constante, pois o movimento ele é uniformemente variado, certo? Deixa eu apagar aqui, caso você tenha necessidade, né, esteja anotando, dê uma pausa no vídeo, certo? Isso aí, galera, vamos lá, continuando. Exercício de número 95. Exercício de número 95. Diz-nos assim o exercício: os moradores dos edifícios devem tomar cuidados especiais com objetos abandonados nas janelas. Esses objetos podem chegar ao solo com velocidades elevadas e, se atingirem um ser humano, o impacto pode ser fatal. Nunca atire objetos pelas janelas ou sacadas dos prédios. Os operários da construção civil usam capacetes especiais para se protegerem contra eventuais objetos de pequeno porte que venham a cair das construções. O uso desse equipamento é obrigatório. Aí vem aqui, galera. De uma altura de 45 metros, de um prédio em construção, deixa-se cair, a partir do repouso, um pequeno bloco de cimento. Desprezando-se a resistência oferecida pelo ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade do bloco ao tocar o solo é D. Olha bem, galera, velocidade. Como que eu calculo a velocidade de um corpo em queda livre? Basta eu pegar a gravidade e multiplicar pelo tempo, tá certo? Agora, eu preciso saber quanto tempo dura a queda desse objeto. Eu posso fazer esse cálculo de duas maneiras diferentes, tá? Posso usar a regra de Galileu, né? Em que no primeiro intervalo de tempo um objeto cai 5 metros, no segundo intervalo de tempo ele cai 5 vezes 3 metros, que no caso dá 15 metros. No terceiro intervalo de tempo, ele vai cair 5 vezes 5 metros, que no caso vai dar 25 metros. 25 com mais 15, 40, com mais 5, 45. 45 metros, portanto, ele cai em 3 segundos. Quer dizer, em 3 segundos de queda, um objeto cai 45 metros. Então, nesse caso, simplesmente, velocidade seria gravidade 10 vezes o tempo, 3 segundos. 10 vezes 3, 30 metros por segundo. Detalhe importante, gente, todas as alternativas aqui estão em quilômetros por hora.
Por isso, eu vou ter que multiplicar por 3,6. 30 metros por segundo vezes 3,6 vai dar 108 quilômetros por hora. Tá certo? Professor, o senhor disse que tem duas maneiras para calcular o tempo. Sim. Outra maneira, pessoal, é usando a fórmula da altura. Altura igual a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Porém, se for para calcular o tempo, a gente pode ir direto na expressão. Tempo igual a raiz quadrada de 2 vezes h dividido por g. Tempo igual a raiz quadrada de 2 vezes 45 dividido por 10. 2 vezes 45 dá 90. 90 dividido por 2, 10 dá 9. Raiz quadrada de 9, 3. Ou seja, 3 segundos. Tá certo? 3 segundos. 3 vezes 10, 30. 30 metros por segundo. 30 vezes 3,6, 108 km por hora. Tá? E nesse caso, a nossa alternativa é a alternativa D. Galera, é isso aí. Vamos lá, continuando. Né? Próximo exercício. Exercício de número 100. Né? Deixa eu só dar uma ajustada aqui no exercício de número 100, para ficar tudo numa folha só. Tá certo? Deixa eu ajustar aqui o tamanho. A imagem que me mandou dividiu em duas partes. Tá, vamos lá. Olha bem, galera. Tá assim o exercício. Um barco de tamanho desprezível fará a travessia de um rio de 120 metros de largura. O barco parte do ponto A e sua proa aponta para a margem oposta e sempre perpendicularmente a ela. Se não houvesse a correnteza, o barco atingiria o ponto B, mas devido à correnteza, ele atinge a margem oposta no ponto C, seguindo a linha pontilhada do esquema. No trecho mostrado do rio, as margens são paralelas. A velocidade do barco em relação à correnteza é VB de 5,4 km por hora e a velocidade da correnteza em relação à terra, supostamente constante, em todos os pontos do rio, VC, tem intensidade de 1,8 km por hora. A distância entre os pontos B e C é D. Olha bem, galera. Nós temos duas maneiras diferentes para a gente poder achar esse resultado, tá? Primeiro ponto, primeira forma de resolver esse problema seria o seguinte: essa distância aqui de A até B, vou escrever aqui de fora, ela é 120 metros. O exercício quer que a gente encontre a distância BC, que eu vou chamar de X. Sabendo que a velocidade C, que corresponde ao mesmo lado do triângulo, né, seria de 5,4 km por hora, né? E se eu transformar em metro por segundo, dividido por 3,6, vai dar 1,5 metros por segundo. Deixa eu só organizar, se for a unidade medida. Então, 5,4 km por hora é igual a 1,5 metros por segundo. Então, essa velocidade aqui, ó, é de 1,5. Enquanto que a velocidade da correnteza é de 1,8 km por hora. Opa, faltou aqui, por hora, que é igual a 0,5 dividido por 3,6 metros por segundo. Então, aqui eu tenho 0,5. Então, basta eu montar duas proporções. Por exemplo, 120 sobre x é igual a 1,5
sobre 0,5, multiplicando cruzado a metade de 120, 60. Então, 1,5 vezes x é igual a 120 vezes 0,5, 60. 1,5 está multiplicando, passa dividindo. X igual, opa, não tem isso aqui não. 60 dividido por 1,5. 60 dividido por 1,5, 40. Isso quer dizer que a distância x aqui é de 40 metros, o que vai nos dar, né, a alternativa B. Eu poderia fazer também usando a relação trigonométrica tangente, né, calculando a tangente, 0,5 dividido por 1,5, e a tangente x sobre 120, o que daria essa mesma proporção aqui, galera. E a gente poderia também utilizar o conceito de velocidade média, tá? Seria uma outra forma também da gente resolver esse problema. Note o seguinte, se eu pegar a velocidade média igual a distância dividido pelo tempo, eu vou ter que o tempo é igual a distância dividido pela velocidade média. 120 dividido por 1,5 vai me dar 80 segundos. 80 do tempo vezes 0,5 da velocidade vai me dar a distância. 0,5 vezes 80, 40. Do mesmo jeito. Tá certo? Nem vou anotar. Como vocês podem perceber, esse exercício aqui pode ser resolvido de mais de uma forma diferente. Tá? Galera, continuando, vamos para o exercício número 101. O exercício número 101, ele nos diz assim: um avião voa com velocidade constante de 540 km por hora. Primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é transformar de km por hora para metro por segundo. Velocidade igual 540 km por hora, dividindo por 3,6, o que vai dar um total de 150 metros por segundo. Tá certo? Então, esse avião, ele voa, né, com velocidade constante, transportando remédios e alimentos para um grupo de pessoas que se encontra isolado em um local de difícil acesso. A altitude da linha de voo do avião em relação ao grupo que necessita dos medicamentos é de 1.620 metros. Então, vamos considerar que o avião está aqui. Em relação às pessoas, ele tem uma altitude de 1.620 metros. A carga será lançada pelo avião, foi bem embalada para ser solta e cair próximo ao local do grupo, desprezando a resistência oferecida pelo ar ao material abandonado e adotando a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A distância da vertical, eu tenho aqui, ó, a vertical. Então, a distância da vertical do avião no momento em que o material foi solto, a vertical do grupo de pessoas é D. Então, aqui está as pessoas, o material vai ser lançado para chegar aqui. E o exercício quer que calcula essa distância aqui, tá certo? Bem, pessoal, para calcular a distância, nós precisamos do tempo aqui. Primeiro, o objeto vai cair em queda livre. Porém, em relação à horizontal, ele tem movimento uniforme, tá? A horizontal, movimento uniforme. Porém, na vertical aqui, ele tem um movimento variado. Tá legal? Então, vamos fazer o cálculo da vertical. Altura. Vamos direto, né? Tempo. Deixa eu apagar aqui. Tempo. Ao invés de usar a fórmula da altura, vamos colocar direto tempo igual a raiz quadrada de 2 vezes h dividido por g, que é igual a raiz quadrada de 2 vezes 1.620 dividido por 10.
cortando o zero para facilitar. Tempo igual 2 vezes 162. Vai dar 324. Raiz quadrada de 324, tempo igual. Raiz quadrada de 324, 18. Então, a queda dura 18 segundos. Como eu disse, né? Velocidade no movimento uniforme é igual a distância, ΔS, dividido pelo tempo. Então, quer dizer que a distância, que eu chamei de D aqui, multiplicando cruzado, é a velocidade vezes tempo. Então, a distância vai ser a velocidade 150 metros por segundo, e o tempo 18 segundos. 150 vezes 18 vai dar um total de 2.700 metros. 2.700 metros, letra B. Tá ok? Então é isso aí, galera. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar na nossa atividade. E como sempre digo, né? Caso tenha necessidade, dê uma pausa aí no vídeo, ok? Olha bem, galera, o último exercício que me foi pedido para que eu resolvesse foi o exercício número 102, que diz assim: num local em que o solo é plano e horizontal, um dispositivo lança um objeto a partir do solo com velocidade inicial v0, e o ângulo de lançamento com horizontal é θ. A tabela mostra como varia a altura do objeto em função do tempo. Tá aqui os valores. Desprezando-se a resistência oferecida pelo ar, adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e conhecendo o seno de θ e cosseno de θ, o valor da velocidade inicial é d. Então, pessoal, é o seguinte: quando eu lanço um objeto num plano inclinado, com velocidade inicial, essa velocidade tem seus componentes v0y e v0x. V0y é a componente vertical, é o que vai determinar com que ele atinja a altura máxima de 320 metros em 8 segundos. O V0x é o que vai determinar o alcance dele na horizontal, tá certo? Então, para eu calcular o V0, antes de qualquer coisa, eu tenho que calcular o V0y. E aqui, como eu tenho um movimento variado, né, de subida, eu vou usar a equação de Torricelli. Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes, que no caso aqui é a gravidade, já vou colocar logo, vezes o deslocamento, que no caso é a altura. Deixa eu só fazer uma correção que a gente vai direto ao ponto, né? Como na subida eu vou considerar só a subida, o movimento é retardado, eu já vou acrescentar aqui o sinal negativo. Então, a velocidade final na vertical, no movimento vertical, ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. A velocidade final, lá na altura máxima, ele para começar a descer. Então, é 0 elevado ao quadrado é igual. Velocidade inicial é a nossa incógnita, nós vamos achar a velocidade inicial. V0y é a componente vertical da velocidade inicial. Ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é máxima, que é 320. Então, 0 ao quadrado, 0, igual V0y ao quadrado, menos 320 vezes 10, 3.200, vezes 2, 6.400. 6.400 está no segundo membro negativo, se vier para o primeiro membro, vem positivo. Então, 6.400 é igual a V0y ao quadrado. O 2 figura como potência, vai vir na forma de raiz quadrada. V0y igual raiz quadrada de 6.400. Raiz quadrada de 64 dá 8, de 6.400, 80. 80 metros por segundo. Então, a componente vertical da velocidade mede 80 metros por segundo. No entanto, pessoal, aqui nós não queremos a componente vertical, nós queremos a velocidade inicial restante.
Para isso, pessoal, nós podemos usar o seguinte, em relação a esse ângulo, a componente vertical, ela pode ser transportada aqui para o lado direito, e ela vai ser o cateto oposto. E o V0, a hipotenusa, cateto oposto sobre a hipotenusa, vai me dar o seno do ângulo. Então, o seno do ângulo é igual ao cateto oposto, que é o V0y, dividido pela hipotenusa, que é o V0. Como o exercício pediu, pessoal, nós temos que calcular a velocidade inicial, V0. Então, basta eu trocar de lugar aqui, ó. Então, V0 é igual V0y dividido pelo seno do ângulo. V0y é 80, o seno do ângulo é 8, perdão, 0,8. 80 dividido por 0,8, 100. 100 metros por segundo é o valor da componente, perdão, é o valor da velocidade resultante. Tá certo, pessoal? Foram esses os exercícios que me foram solicitados. Tenham todos um ótimo dia.